Bom dia a todos vocês, a todas e a todos. Fico muito feliz e satisfeita de ver aqui alguns colegas homens na audiência. É muito importante que esse número seja um número crescente. Quero começar dizendo que a nossa fala vai ser uma fala extremamente amistosa, um convite a nós pensarmos juntos a possibilidade de construção de uma cultura que seja mais pacífica, equitativa e que torne a vida de todos nós, homens e mulheres, uma vida melhor de ser vivida, né? É um prazer poder, no mês de março, isso tem acontecido nos últimos anos, transitar em vários espaços institucionais para conversar sobre esse assunto, que é um assunto que está longe de ser um assunto apaziguado, né? Eu acho que a gente pode fazer um uso analítico, tanto do pessimismo quanto do otimismo que foram aqui apresentados nas falas iniciais, para que a gente possa, ao mesmo tempo, entender as razões da resistência social, não é? A agenda de reivindicações das mulheres por autonomia, liberdade, uma existência digna e livre de violência, e as razões, né, da resistência a que essa agenda avance, porque essa é uma constatação que a gente tem que fazer. O mundo de hoje, nosso cenário político, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, é um mundo de conflito estabelecido entre homens e mulheres, no sentido de que existem ainda muitos homens que resistem ao reconhecimento de que essa é uma agenda legítima, é uma demanda que merece avançar. Então, momentos como esse, eles são momentos extremamente importantes para que nós possamos pensar juntos as razões dessa resistência e construir estratégias, inclusive comunicativas, de avanço. Também acho que, do ponto de vista mais local e institucional, a Secretaria ela tem muito a ganhar com esse debate, na sua organização interna, na transformação da sua política interna, na transformação de comportamentos, de práticas, quem sabe, na criação de políticas públicas setoriais de promoção de lideranças femininas e de construção de equidade dentro do espaço da Secretaria. Eu tenho a firme convicção de que essa mudança de cultura institucional ela traz um resultado sensível para todo o corpo de servidores e também para a sociedade que se beneficia do trabalho tão fundamental que vocês desempenham. Então, é uma reflexão que nos convida, não é, à transformação do mundo, e, nesse sentido, a gente pode dizer que é uma reflexão revolucionária. Para brincar um pouco com essa história do pessimismo e do otimismo, a gente costuma dizer que o revolucionário ele é um pessimista em relação ao presente, porque ele está insatisfeito com o presente. O diagnóstico que ele faz do presente é um diagnóstico desencantado. Esse mundo que eu vivo não é um bom mundo, mas ele é um grande otimista em relação ao futuro, porque ele tem a firme convicção de que, pela ação e pela consciência crítica, a gente é capaz de mudar a nossa realidade. Então, vamos nos apegar a esse pessimismo de diagnóstico, porque ele é importante, não adianta a gente ficar achando que o mundo está perfeito, porque ele não está, mas não deixar de mão o otimismo em relação ao futuro, porque, em última análise, o que nós, mulheres, queremos é a abertura do nosso futuro, e eu acho que essa é uma luta que vale a pena ser lutada por todos nós. Então, o tema que me foi colocado como proposta para o dia de hoje é o tema, né, da desconstrução do machismo estrutural, um dever de todos nós. Eu acho que a minha contribuição nessa manhã de hoje é uma contribuição, sobretudo, conceitual, para que a gente possa aqui pensar um pouco sobre o que é o machismo, por que ele é um elemento estrutural da nossa sociedade, o que é que significa dizer que algo é estrutural, não é? Qual é a raiz desse machismo, não é? Por que ele é tão persistente, tão perene, não é? E quais são os caminhos que nós temos de desconstrução dessa realidade de coisas. Então, a fala que eu trouxe para vocês é muito nesse sentido de construção coletiva aqui do que nós temos chamado de letramento de gênero, não é? Uma clareza de explicação, de conceitos, de definições que nos ajuda a trafegar nesse território conflagrado de luta por espaço de protagonismos.
passar aqui. Pronto. Não sei onde é aqui. É para cá mesmo, Patrícia, que eu devo passar? Ah, perdão. Se alguém puder me ajudar aqui na minha orientação. Pronto. Vamos lá. Vamos começar explicando, né, entendendo melhor por que nós estamos reunidas para falar sobre esse assunto no mês de março. O 8 de março, e mais ultimamente o mês inteiro de março, é um momento de grande importância simbólica para nós. É um momento em que nós estabelecemos a necessidade de construção de uma agenda pública, né, de uma atenção pública para o tema da desigualdade e da discriminação contra as mulheres. Então, o mês de março assume para nós, não é, a apropriação que a gente precisa fazer dessa questão e a inclusão dessa questão em espaços institucionais, como é o espaço aqui da Secretaria da Fazenda. Nós tivemos ontem, na Universidade Federal do Ceará, por exemplo, a concessão solene do título de doutora honoris causa para a Maria da Penha, né? Todos vocês conhecem a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, estatisticamente, é a lei mais conhecida do Brasil. Apenas 2% dos brasileiros não sabem o que é a Lei Maria da Penha. O que revela a importância desse protagonismo que teve uma mulher que foi vítima brutal de violência doméstica para a construção dessa agenda pública em torno do tema da violência contra a mulher, da desigualdade de gênero. Então, foi um momento extremamente emocionante na universidade e é um momento que tem, né, esse potencial, como tem esse nosso aqui, de chamar a nossa atenção para a necessidade de construção dessa agenda pública de reflexão sobre a situação da mulher. Eu acho que vale a pena falar para vocês que, quando o presidente norte-americano assumiu, eu não sei onde é que eu devo... Pronto. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, assumiu, isso foi em janeiro, ele iniciou uma série de decisões, né, do ponto de vista de organização da máquina administrativa norte-americana, e uma das decisões que ele tomou foi a proibição de financiamento público federal de qualquer tipo de pesquisa acadêmica que traga entre as suas palavras-chave as palavras gênero, diversidade, mulheres, violência doméstica, não é? Então, é importante que vocês percebam o aspecto simbólico de tudo isso. É quase como se fosse um fechamento de uma porta de reflexão e de debate, de pesquisa, não é, sobre a questão da mulher. Então, a gente está aqui, na manhã de hoje, nos questionando sobre a importância dessas políticas públicas de equidade de gênero e de promoção da autonomia da mulher. Vou aqui, arduamente, tentar passar esse slide, né, chamando a atenção de vocês que, entre outros riscos que nós estamos aqui precisando administrar, o que reforça a importância desse 8 de março, é o risco permanente de retrocessos legislativos em relação às conquistas que nós já angariamos. Eu vou citar para vocês apenas uma questão que é extremamente sensível. Nós temos, desde os anos 40, no Brasil, uma legislação penal que assegura, por exemplo, à mulher a interrupção voluntária da gravidez, em alguns casos, como, por exemplo, no caso de gestação com risco à sua vida, no caso de gestação decorrente de violência sexual, né? No caso de gestação em que o feto ele não tem viabilidade de vida fora do útero. Então, a nossa legislação ela assegura à mulher o direito de escolher, e essa é uma escolha da mulher, se ela vai ou não vai levar adiante essa gravidez. E nós estamos, hoje, precisando administrar, não é, uma proposta que é muito enfática,
de retirada da legislação brasileira de qualquer possibilidade de aborto legal, o que faz com que a gente tenha um cenário em que eu posso ser obrigada a levar adiante uma gravidez que ponha em risco a minha própria vida. Isso é muito sério, não é? Porque, veja, se você é uma mulher que tem convicções religiosas e que não quer interromper, seja qual seja a razão, você está no seu mais absoluto direito de levar a sua gestação adiante. Mas você condenar uma mulher à morte, porque a vida do embrião é mais importante do que a vida dela, isso é muito sério. Então, o risco de retrocesso legislativo, ele é real. E existe, sim, a construção de uma série de discursos que estão constantemente deslegitimando essas questões, esses discursos, essas preocupações que nós estamos aqui, no nosso momento, tentando entender melhor. Então, o que estamos fazendo nessa manhã é um esforço de letramento de gênero, ou seja, como entender melhor a raiz da desigualdade e como a gente pode traçar diagnósticos de transformação desse status quo. Né? Esse é o nosso objetivo no nosso encontro de hoje. Né? Primeiro pressuposto de análise que a gente precisa tomar como ponto de partida é a de que a desigualdade é um fato inconteste. Muitas vezes, toda a divergência se dá em torno da aceitação ou não desse pressuposto. Então, você vai encontrar muitos homens e, às vezes, muitas mulheres afirmando que não existe desigualdade. Não, eu nunca sofri qualquer tipo de episódio de machismo, não, eu não vejo isso acontecendo, eu acho que é exagero, eu acho que é excesso de mimimi, eu acho que existe uma reatividade excessiva das mulheres, eu acho que esse debate está gerando, em contrapartida, um cenário de muita conflituosidade entre homens e mulheres. Então, é uma atitude que eu posso chamar de atitude negacionista, uma negação da realidade. Né? Isso acontece não só com a questão da misoginia, do machismo, mas também com a questão racial no Brasil. O Brasil é um país curiosíssimo, em que todas as pessoas conhecem um racista, mas que ninguém se declara racista, o que revela essa dificuldade que nós temos de reconhecer a nossa violência estrutural. Porque, fundamentalmente, nós somos uma sociedade estruturalmente violenta, porque nós condenamos grupos inteiros de pessoas a uma vida indigna. Então, nosso primeiro pressuposto é entender e aceitar que a desigualdade ela está colocada. Eu sempre digo que a pessoa que nega a desigualdade, ela não tem boa fé, porque qualquer observação ao noticiário diário nos dá cotidianamente provas de que é um grande desafio você ser mulher num país como o Brasil. As violências elas são múltiplas. Desde aquela violência cotidiana que você sofre no seu ambiente de trabalho com a piadinha machista do seu colega, até a tentativa de feminicídio da mulher que pula do terceiro andar para tentar sobreviver a um ex-companheiro que não aceita o fim de um relacionamento, como eu vi essa semana, até a ministra de Estado que ouve de um senador que por pouco não a enforcou por ter dificuldade de ouvi-la, uma notícia dessa semana. Então, a violência ela é disseminada. Nós, mulheres, temos, estatisticamente, um acesso mais difícil a postos de trabalho. Nós, mulheres, temos, estatisticamente, uma dificuldade maior de ascensão profissional. Nós, mulheres, somos mais matáveis, nós somos mais vulneráveis a sofrer uma tentativa de homicídio, de feminicídio. Então, nós vivemos um mundo em que as condições de vida e de vida digna não estão distribuídas de forma equitativa. E aí nós temos dois caminhos que nós podemos seguir a partir dessa constatação. Um caminho é dizer assim, não, o mundo ele tem que ser assim mesmo. As mulheres elas nasceram para sofrer, né?
existe aí, desde uma narrativa original, a professora Ana Lorena, que analisa discurso, pode trazer também isso para a gente, desde o Gênesis, essa noção de que foi a mulher responsável por introduzir o pecado no mundo, foi ela que tentou o Adão e que, portanto, ela tem uma fragilidade moral maior. Então, esse é um caminho, a mulher tem que sofrer mesmo, tem que aceitar, quanto mais a mulher resistir, mais a gente vai discipliná-la para que ela entenda qual é o seu lugar. E outro caminho é dizer, não, essa desigualdade, ela é um problema moral, de justiça, de distribuição incorreta das condições de vida, e que, sendo um problema moral e também jurídico, nós temos um dever de transformar esse estado de coisas. Então, muitas vezes, as disputas ideológicas que nós vemos são disputas em torno disso. Como é que eu lido com a desigualdade? Eu aceito a desigualdade como um dado da organização da sociedade natural, ou eu entendo que isso é uma disfunção que precisa ser corrigida? É isso que muda a sua perspectiva ideológica. Quando a gente diz que nós, como nós somos mulheres progressistas, nós estamos afirmando que nós não estamos conformadas com um status quo que nos desnivela em relação aos nossos colegas homens e que nós estamos legitimamente inspiradas a lutar para mudar isso. É isso que define uma perspectiva progressista, é um pessimismo em relação ao presente, o mundo não é bom, e uma vontade de mudar esse mundo, portanto, um otimismo em relação ao futuro. Eu posso, pela minha ação, juntar minhas amigas aqui e partir para a luta. E aí não vai ser fácil, porque, obviamente, que nós estamos falando de disputa de poder. Quem tem poder dificilmente vai ceder esse poder sem resistir. Não é? Porque se eu vivo num mundo, por exemplo, em que a mulher faz de forma não remunerada todo o trabalho de cuidado, isso é muito conveniente, concordam comigo? Eu posso dizer assim, não, mas veja bem, lavar louça, lavar roupa, passar pano, cuidar de criança, não, isso... Eu não sou formatado para fazer isso, é absurdo que eu tenha que fazer isso na minha casa, eu, marido. Quem tem que fazer isso é a minha mulher. Aí está lá a mulher sozinha, no terceiro turno, depois de trabalhar o primeiro e o segundo turno, tendo que fazer sozinha o trabalho doméstico de cuidado, sem receber por isso, um trabalho que não é visível, porque é entendido como amor. Não é? Quem ama, cuida. Não é? Não é assim? Então, para quem está lá vendo jornal, vendo futebol, enquanto a mulher está lavando a louça, quem é que vai dizer assim, não, minha mulher, realmente eu preciso lhe ajudar, vou trabalhar aqui um pouquinho? Não vai ser simples. Por isso que existe resistência. Não é? Se eu fui acostumada a pensar que a mulher é minha, como é que eu vou aceitar quando a mulher diz assim, desculpa, eu não quero mais você, estou farta de você, vou partir para outra, quero arranjar outro namorado, outro marido, não quero mais nem olhar na sua cara. Tenho dificuldade de aceitar isso. Não é? Então, para nós é muito importante ter clareza conceitual disso. O que se trata é, em primeiro lugar, a nossa postura diante da constatação do estado de desigualdade. Existe ou não existe desigualdade? Me parece que nós temos muitos elementos, e a pesquisa acadêmica está aí para fundamentar isso de uma forma muito pormenorizada, que nós vivemos em um mundo profundamente desigual. E cada mulher neste recinto aqui já teve algum tipo de experiência que fez prova disso. Cada um de vocês tem alguma memória em que você se sentiu em uma posição subalterna em relação a um homem, seja em qualquer aspecto da sua vida. E o outro aspecto, aí, do ponto de vista moral, é como é que nós administramos essa desigualdade. Nós temos ou não temos um compromisso, um dever em relação a isso. Eu digo sempre que é um dever moral, mas é também um dever jurídico. Porque a nossa Constituição Federal, no artigo 3º, ela estabelece, entre os objetivos da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades. Então,
para quem é mais legalista, a gente também tem vários dispositivos normativos que nos ajudam a fundamentar a nossa reivindicação. No artigo 3º da Constituição, a gente lê o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, para além de um dever moral, nós temos um dever jurídico de trabalhar pela redução da desigualdade e todas as formas de discriminação. E aí eu convido vocês a pensar comigo. A gente está falando aqui de erradicação da pobreza. Quem são as pessoas mais pobres do nosso país? Vocês sabiam que as mulheres negras, elas compõem a maior faixa de pobreza estatisticamente na nossa sociedade? Por que vocês acham que as mulheres e as mulheres negras são as pessoas mais pobres? Vocês acham que isso é trivial, que é aleatório? Existe uma razão estrutural para isso. Então, eu não posso, por exemplo, pensar numa política pública de redução de pobreza, distribuição de renda, sem pensar sobre gênero. Eu não consigo. Porque a pobreza, ela se estrutura em razão do gênero também. Então, é importante que a gente tenha essa clareza para que nosso olhar sobre uma série de temas que aparentemente não dizem respeito a gênero comecem a ter uma perspectiva de gênero. A própria tributação, para chegar no assunto que é caro ao cotidiano de vocês, né? A gente tem tido na universidade uma série de estudos muito originais e interessantes, mostrando como a tributação ela pode ser um instrumento de agravamento ou de redução de desigualdade de gênero. Cito só um exemplo, que é a questão da pobreza menstrual, por exemplo. Né? A mulher muito empobrecida, que não consegue, por exemplo, adquirir o absorvente sem prejuízo da sua alimentação mais básica. Então, de que modo eu posso pensar numa política tributária que desonere certos itens que são muito importantes para mulheres que estão muito vulneráveis? Então, é só para mostrar que até aqueles assuntos que são mais aparentemente técnicos e que aparentemente não dizem respeito a isso, eles também podem ser transformados por um olhar sensível à desigualdade de gênero. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. A desigualdade é um fato e nós temos um dever jurídico e moral de transformar esse estado de coisas, criando um mundo que seja mais equitativo para homens e mulheres. Isso não significa incentivar o ódio aos homens, isso não significa que a gente quer construir um mundo em que as mulheres mandem nos homens, não. Nós só queremos construir um mundo em que as condições de vida dignas sejam distribuídas de forma equilibrada entre todos. E essa me parece uma reivindicação extremamente legítima. Não é? Qualquer pessoa que negue essa reivindicação, ela parte do pressuposto de que existem pessoas melhores do que outras. E isso me parece bastante problemático de ser sustentado em uma sociedade democrática. Porque o que caracteriza a democracia é justamente a ideia de que não existem privilégios. Todos nós somos iguais. Isso significa não igualdade de identidade, de jeito de ser, mas igualdade de direitos e condição de vida digna. Não é? Então, nós hoje não somos iguais, do ponto de vista prático. E temos uma reivindicação de conquista dessa igualdade. Tá? Pensando nisso, eu quis aqui trazer um debate para vocês sobre o que significa isso que nós chamamos de machismo estrutural. Porque a gente sempre fala, né? Mas nem sempre há clareza sobre o que é que exatamente isso significa. E eu acho que pode ser muito útil
até para despertar a sensibilidade, o olhar de vocês para certas microviolências cotidianas que passam despercebidas e que, a partir de um letramento, tornam vocês muito mais conscientes e capazes de reagir a essas microviolências. Né? Muitas vezes a gente vive situações que são violentas, a gente não consegue entender bem o que é que nos perturbou, o que é que nos inquietou, porque a gente não tem o vocabulário, a gente não tem a compreensão do que está acontecendo. E esse letramento ele ajuda a gente a ler o comportamento, a entender o significado do comportamento e a estabelecer limites também. Porque quando eu entendo que o meu colega ultrapassou o limite, eu me empodero, uma palavra da moda, para estabelecer ali a fronteira do que é aceitável e do que é tolerável. A gente pode dizer que um dos grandes trabalhos que o feminismo tem feito ao longo das décadas é levar para frente a fronteira do que pode ser tolerado. Então, em grande medida, nós, sim, estamos ficando mais intolerantes. Coisas que antes... é uma brincadeira, está tudo bem. Hoje já não é mais aceitável. Né? Tudo bem, a mulher nasceu mesmo para cuidar do lar. Não, peraí, não é assim. Isso é tempo. O tempo tem um custo. Esse tempo que eu estou dedicando a isso, eu poderia estar utilizando para outras coisas, inclusive para descansar. Então, eu tenho que distribuir esse tempo com quem está dentro de casa também. Então, a gente vai ficando, sim, mais intolerante. Isso não é ruim, porque o excesso de tolerância com o absurdo vai nos penalizando, vai nos enfraquecendo, vai roubando a vida de nós. Né? A Beauvoir diz que a organização tradicional da família, do casamento, é um espaço muito propício para a criação de ressentimentos nas mulheres. Porque quando eu alieno a minha vida para o serviço do outro, quando eu abro mão de toda a minha autonomia, da minha liberdade, dos meus sonhos, dos meus projetos, em razão do bem-estar do outro, isso só pode originar mulheres extremamente ressentidas, arrependidas ao fim da vida. Meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? Perdi a minha vida. Quantas mulheres idosas hoje, que viveram uma vida tradicional, chegam à sua vida madura, muitas vezes abandonadas, e com essa sensação de desperdício. Não é? Então, isso não está certo. A gente não pode permanecer tolerante com aquilo que nos aniquila, aquilo que nos rouba as nossas condições de vida plena. E a gente tem o direito, sim, de viver, de viajar, de rir, de dançar, de namorar, de deixar o amor, encontrar um outro amor, de trabalhar, de ter ambições. Nós temos pleno direito a tudo isso, e toda organização social que queira nos castrar e neutralizar nesse florescimento, ela é injusta do ponto de vista de uma perspectiva democrática de igualdade. Então, a gente precisa trabalhar contra isso. Vamos, então, entender melhor a questão do aspecto estrutural do machismo. Né? Eu trago aqui para vocês uma imagem de uma propaganda de cerveja. A gente vai pensar a partir das imagens, porque as imagens falam bastante, e especialmente essas imagens que são imagens aparentemente inofensivas, não é? Um anúncio publicitário. Né? Vamos analisar essa imagem e entender quais são os discursos que estão implícitos aqui, nessas enunciações aqui. Depois eu vou conversar com a professora Ana Lorena, que é da área da análise do discurso. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, encorpada, estilo dark ale, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. Vejam, aqui nós temos um exemplo muito claro, e durante muito tempo muito corriqueiro, de utilização do corpo feminino para vender cerveja. Durante muito tempo, as propagandas de cerveja, né, usaram mulheres desnudas, seminudas,
incentivaram a virilidade masculina na conquista dessas mulheres, né? Por exemplo, uma das imagens que eu ia selecionar para vocês é uma imagem daquela atriz Aline Moraes segurando um copo de cerveja, e o texto era assim: é a sua primeira vez com uma devassa. Né? Que tal ter a sua primeira vez com uma devassa? Né? Então, aqui há um exemplo bastante trivial de comunicação publicitária, algo que é cotidiano, que a gente está o tempo inteiro vendo, mas que traz uma mensagem implícita. Que mensagem é essa? O corpo da mulher está disponível ao prazer masculino. É algo que pode ser desfrutado, é algo que pode ser aproveitado. Né? Vejam, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Aqui a mulher ela não é um sujeito, ela não é um ser de autonomia e de vontade, ela é um corpo. E, enquanto corpo, ela é disponível para o prazer do outro. Então, esse é um exemplo de um machismo estrutural extremamente banalizado na linguagem publicitária. Eu trouxe aqui apenas para ilustrar a vocês, para mostrar de que modo esses pensamentos, esses discursos e essas linguagens estão onipresentes na nossa vida. Né? Trouxe mais um exemplo de uma propaganda de gravata. É uma propaganda americana, norte-americana, de gravata, repito, que nós temos uma mulher aqui ajoelhada no pé da cama, servindo café da manhã para o seu, suponho, marido, e a mensagem lá em cima diz: mostre para ela que esse é um mundo masculino. Né? Aí embaixo eu tenho aqui a marca da gravata e a expressão mundo dos homens, men's world. Né? Então, é um tipo de imagem, de discurso, que durante muito tempo foi absolutamente tolerado e difundido, e que revela uma perspectiva machista de sociedade. O que é propriamente uma perspectiva machista de sociedade? É uma perspectiva ancorada naquilo que a gente chama de patriarcado. Né? Patriarcado é um princípio de organização social, segundo o qual a autoridade ela é masculina. Então, o que caracteriza uma sociedade patriarcal é o estabelecimento de um princípio de organização fundado na autoridade masculina. Então, nós temos aqui duas identidades, a feminina e a masculina. Nós temos uma relação que não é de simetria e de reconhecimento, mas uma relação que é assimétrica, onde eu tenho um sujeito subordinado ao outro sujeito. Isso é um jeito bonito de dizer que tem os que mandam e tem os que obedecem. Quem mandam são os homens e quem obedecem são as mulheres. Então, isso faz com que a mulher seja um ser secundário. Daí vocês vão entender porque acabou a fala do segundo sexo. O que é um ser secundário? É um ser cuja identidade depende do desejo, da identidade do outro. Eu não existo por mim e para mim. Eu existo em razão do outro. Eu existo enquanto esposa, enquanto mãe. Né? Essa é a minha identidade, sempre secundária em relação ao que é o principal. Fundamentalmente, isso é o que caracteriza a organização patriarcal de sociedade. Eu vou citar para vocês aqui, vou ler para vocês aqui um dispositivo normativo que até outro dia estava em vigor, que é o artigo 233 do Código Civil de 1916. Só para mostrar para vocês como o machismo ele está permeado em vários espaços. Eu mostrei a propaganda, vou ler agora para vocês o artigo do Código Civil, que diz o seguinte: o marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe, inciso 1º, a representação legal da família, inciso 2º, a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao marido competir administrar em virtude do regime patrimonial adaptado ou do pacto antinupcial.
artigo do Código Civil, que, como eu disse, até outro dia estava em vigor, que define, portanto, que na família quem decide é o marido. É o marido que administra os bens, é o marido que dá autorização para a mulher viajar, é o marido que dá autorização para a mulher trabalhar. Então, isso é uma organização patriarcal de sociedade. Isso é uma sociedade em que a primazia é masculina. É isso que nós chamamos de machismo. A primazia do homem sobre a mulher. Né? Então, a pergunta que se faz é, Juliana, mas por que isso é tão difundido? Por que isso é tão disseminado? Por que as mulheres não fizeram ainda já a sua revolução e não, né, quebraram tudo? Né? Porque quando a gente olha na perspectiva de hoje, parece muito absurdo, pelo menos a mim parece. Né? Então, a gente tem que se perguntar, afinal de contas, por que o mundo é desse jeito, organizado segundo um princípio de primazia masculina, há tanto tempo? É uma pergunta válida de ser feita. Porque, muitas vezes, os conservadores, os homens tradicionais vão dizer a natureza é assim, tanto é assim que faz muito tempo que o mundo é desse jeito e não muda. Isso é uma prova de que o mundo deve ser organizado desse modo. Né? E aí a gente entende o caráter estrutural, porque é o caráter estrutural que traz essa estabilidade e essa perenidade. Né? As estruturas de uma sociedade, elas organizam e permeiam toda a nossa vida, desde o nascimento até a morte. As estruturas, elas organizam e fundam as nossas práticas sociais, os nossos valores, as nossas identidades, as nossas linguagens e também as nossas instituições. Então, por estrutura, nós entendemos aquele conjunto de regras que organizam o mundo, que dão ao mundo o seu significado e o seu sentido. Todos nós precisamos viver num mundo estruturado. Né? Para ser mundo, para ser sociedade, eu preciso de normas organizadoras e de estruturas. E a nossa forma de estruturar o mundo, né, é uma forma que depende desse princípio da autoridade, da primazia masculina. Isso quer dizer que as nossas práticas sociais, os nossos valores, as nossas identidades, as nossas linguagens, as instituições, elas vão reproduzir esse princípio de primazia masculina. Desde que você nasce até o momento em que você morre, você vai sendo educado neste mundo que está estruturado dessa forma. Então, você aprende a mandar ou a obedecer. E você passa a reagir de uma forma extremamente desconfortável quando as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer. Por isso é que as práticas de machismo, de violência contra a mulher, de desmerecimento da mulher, elas são tão corriqueiras e elas são tão arraigadas e elas são praticadas por homens e por mulheres. Porque nós fomos educados a entender que o mundo é dessa forma. Desde que a gente nasce, você lá bem pequenininho, a sua mãe lhe dá uma boneca para cuidar e ela dá um kit de cientista lá para o seu irmãozinho. Então, a menina vai brincar de casinha, cuidar do bebezinho, e o menino vai sonhar com a profissão que ele quer ter. Vou ser astronauta, vou ser cientista, eu vou ter um banco imobiliário onde eu vou ficar rico. Não é? Nós aprendemos a ser machistas. Nós somos introduzidos a uma cultura que faz com que a gente naturalize isso. Essa é o grande sucesso do patriarcado, é naturalizar o que é cultural. Eu faço com que as pessoas acreditem que é natural algo que, na verdade, é da estrutura, da cultura da sociedade. Certo? Então, quando a gente passa a despertar para isso, a gente passa a ficar muito atento ao funcionamento das estruturas.
E a gente passa a identificar os traços dessa violência, dessa exclusão, em tudo. E, de repente, você pensa assim, nossa, eu nunca sofri machismo. Aí você para pensar e diz, talvez eu tenha sofrido. Talvez aquele desconforto que eu senti naquela situação, eu não tinha ainda o vocabulário para nomear, mas era. Era um machismo que eu sofri ali. Então, eu acho que, naquele momento, eu tinha a oportunidade que me foi negada porque eu era mulher. Ou aquela brincadeira não era uma brincadeira inocente. Tinha um conteúdo violento. Né? Para que uma estrutura ela seja estável e perene, ela precisa estar o tempo inteiro sendo reproduzida nos mais variados espaços de socialização. Na escola, na igreja, na publicidade, no funcionamento do Estado, nas universidades, na família. Todos esses espaços estão nos educando o tempo inteiro. A sua mãe, quando a sua mãe lhe ensina a obedecer o marido, ela está ali reproduzindo a estrutura. Quando você vai lá para a missa e o padre diz que, de acordo com a Carta de São Paulo, a mulher deve obedecer ao mandamento do marido, você está sendo ali doutrinada também numa estrutura. Quando você vai para a universidade e você vê que nunca houve na história da universidade uma reitora mulher, você está entendendo que aquele espaço de decisão não lhe pertence. Então, a estrutura, ela é algo que perdura e que é estável justamente porque ela está constantemente sendo alimentada e perpetuada nos mais variados espaços sociais. Então, como síntese, a gente pode dizer que a estrutura está incorporada na nossa forma de compreender o mundo, o poder, as relações, a fé, o futuro, as hierarquias sociais, os projetos de vida, em suma, tudo. A estrutura é a nossa forma de organizar a sociedade. Obrigada, querida. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre a estabilidade. Eu queria fazer aqui não um reparo, mas uma complementação. Para que a estrutura seja estrutura, ela precisa ser estável e perene. Né? Então, ela tem que durar. Ela tem que durar séculos, décadas, né? Senão ela não é estrutura. Mas o fato de que ela seja perene e estável não quer dizer que ela não possa ser modificada. E aí é onde entra as janelas históricas de oportunidade para a mudança das estruturas. O que nós estamos fazendo aqui é o resultado de o aproveitamento de uma janela de oportunidade histórica. Quando, lá no século XVIII, a classe burguesa decidiu que não era mais conveniente ter um rei absolutista e decidiu decapitar os reis para tomar o poder e fundar isso que nós temos hoje como Estado de Direito, nós observamos uma janela de oportunidade. Porque, para cortar a cabeça do rei, essa classe precisou nutrir a ideologia de que todos nós somos iguais, que nós temos direitos naturais, que o mundo ele deve ser organizado com base na fraternidade, na igualdade, na liberdade. E aí isso é uma coisa muito sedutora, né? Que vai sendo ali martelada na cabeça das pessoas. E aí, de repente, as mulheres olharam assim umas para as outras e pensaram assim, poxa, mas se todos devem ser iguais, por que a gente continua sem acesso à cidadania política? Por que a gente está aqui tão subalterna nesse novo mundo que está sendo fundado? E aí onde surge o feminismo, o movimento das mulheres. Então, eu tenho ali uma estrutura que se transforma e que vai oferecendo para nós janelas de oportunidade de transformação que nós precisamos aproveitar com unhas e dentes. O nosso mundo é um mundo tão conflituoso porque ele é um mundo em crise. A crise ela traz desassossego mesmo. Eu tenho um mundo velho, que não morreu ainda, e um mundo novo que não nasceu ainda. Então, a gente está num terreno de transição. E a crise ela traz desassossego. Mas, como a gente lembra, a crise é o fim de um mundo, não o fim do mundo. Ou seja,
A gente precisa, de fato, né, tensionar essa estrutura para que ela possa ser modificada em prol da construção, né, de um mundo mais organizado. Eu disse a vocês que um dos argumentos mais corriqueiros dos defensores do patriarcado é a ideia de que o patriarcado faz parte de uma ordem natural, que a natureza é assim, né? Se fosse assim, nós não teríamos mudanças comportamentais ao longo dos anos. Então, toda vida que uma mulher faz algo ou é capaz de performar algo que, historicamente, é reservado apenas aos homens, a gente está ali demonstrando a falsidade da tese de que o patriarcado é a ordem natural das coisas. Não, fiscalizar é uma atividade masculina, porque requer firmeza, requer rigor, muitas vezes posições de enfrentamento. A mulher é mais suave, ela é mais doce, ela não é capaz de enfrentar. Então, mulher não dá para ser fiscal. Quando as mulheres vão lá e demonstram que podem ser ótimas fiscais, isso é a demonstração da falsidade da tese de que o patriarcado é a ordem natural das coisas, né? Eu trouxe aqui para vocês, como dica, uma leitura de um sociólogo bastante célebre, francês, o Pierre Bourdieu, que publicou o livro A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica. O Bourdieu é um dos sociólogos mais importantes da França, um acadêmico de muito prestígio. E, nesse livro, ele demonstra como é que a nossa cultura foi capaz de transformar em discurso o patriarcado em algo natural, quando, na verdade, ele é algo cultural. Então, é a mostra do sucesso patriarcal de naturalização da dominação. Né? Isso é bastante interessante como elemento de análise. Porque tudo isso, para nós, é arma para que a gente possa tensionar a mudança das estruturas. Se não é natural, então eu posso mudar. Então eu posso transformar. Desnaturalizar o patriarcado é um passo muito importante para qualquer tipo de transformação social. Porque eu deixo de utilizar esse tipo de argumento de que, não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Isso não existe. Na natureza, isso não existe. Não existe uma predisposição natural feminina ou masculina. Nós somos educados para desempenhar atividades e, portanto, com uma mudança educacional, atividades que antes eram vistas como masculinas podem ser perfeitamente desempenhadas por uma mulher. Como, por exemplo, essa que eu estou fazendo aqui agora. Estar diante de vocês ministrando uma conferência. Durante muito tempo, isso não foi entendido como um trabalho de mulher. As mulheres só vão conquistar o acesso ao ensino superior no Brasil no fim do século XIX. Até o século XIX, as mulheres não estavam autorizadas a entrar nos cursos superiores. Tá ótimo, perfeito. Pode estar tudo bem. Tá? Né? Eu trouxe aqui para vocês um rol de manifestações cotidianas de machismo que a gente pode aprender a identificar e também a combater. Né? Começando do mais comum, né, ao mais difícil. Né? Piadas, gracejos que desmerecem a mulher, sejam piadas de conteúdo sexual, sejam piadas que coloquem a mulher no lugar de desmerecimento. Né? A banalização da violência contra a mulher em suas diversas formas, não só na difusão dessa violência, como na baixa repressividade ou na seletividade judicial e policial. Né? Ou seja, não só eu constatar que houve o fato, mas eu ter um sistema de justiça que é conivente com esse fato, quando pune pouco, pune mal ou não pune. Né? Durante muito tempo, o marido agredir a mulher foi entendido como um ato de disciplinamento esperado de quem tem autoridade. Então, como é que não, o marido pode estuprar a mulher? Nunca, a mulher não serve ao marido. Então, se o marido forçou o ato sexual, ele está exercendo um direito que ele tem. Não existe estupro marital. Esse tipo de raciocínio, não é? Durante muito tempo foi uma realidade, ainda a gente luta muito intensamente contra isso. A própria Maria da Penha é o exemplo de uma mulher que empreendeu uma batalha extraordinária para criminalizar a violência doméstica no Brasil e para estabelecer penas que sejam
graves o bastante para reprimir a gravidade do ato. Não é? O maior desafio é a inserção profissional, e não só a inserção, mas a ascensão na carreira. O que é mais difícil para as mulheres ascenderem nas carreiras que elas ocupam? O que é mais difícil para a mulher se tornar reitora do que para um homem? Ou diretora de uma associação de classe? Ou secretária da Fazenda? Nós tivemos aqui uma secretária da Fazenda que foi uma mulher extraordinária à frente desse encargo e que mostra para a gente, com toda a sua competência, que as mulheres são perfeitamente capazes de cuidar das contas de um Estado complexo como o Ceará. Então, por que não mais secretárias da Fazenda? Por que esse é um cargo tão masculino? Né? A subrepresentação nos espaços deliberativos e institucionais, como, por exemplo, a Cefaz, como, por exemplo, a Câmara de Deputados, como, por exemplo, o Senado Federal. Por que nós temos apenas 15% de deputadas? É muito pouco, gente, é chocante. Nós somos maioria do eleitorado, maioria. E nós temos apenas 15% de deputadas eleitas. Não é? E as que são eleitas e estão lá são vítimas cotidianamente de violência. É muito difícil ser uma mulher na política partidária no Brasil. Não é? A distribuição desigual do trabalho de cuidado doméstico. Isso é algo que é uma grande penalização do machismo estrutural cotidiano, porque é tempo. É tempo. O tempo vale muito. O trabalho doméstico, ele cansa. Não é? Então, a gente, muitas vezes, tem um desempenho profissional inferior porque a gente trabalha mais em outros espaços e está cansado, não consegue performar. Enquanto que o seu colega homem chegou em casa às 6 horas da noite, foi ver o futebol, foi descansar, foi tomar a cerveja dele, estava trabalhando. Como é que você vai acordar no outro dia super bem, tranquila, pronta para enfrentar? É desigual isso. É uma assimetria de competitividade. Vocês entendem? Quando as mulheres elas ficam sozinhas cuidando, isso cria para elas uma grande assimetria de competitividade profissional. Né? Nós, mulheres, ainda somos muito apegadas a essa ideia de que nós somos as que sabem cuidar dos nossos filhos, que o nosso amor é mais especial do que o amor dos pais, que nós temos uma afetuosidade que é diferente. Isso é uma fantasia que nos prejudica, porque isso nos sobrecarrega de trabalho de cuidado. Né? E isso impede que nós tenhamos configurações familiares diversas. Quer dizer que 2 homens não são capazes de cuidar de uma criança? Porque falta uma mulher ali naquela organização? Me parece que não. Não é? Então, desapegar dessa fantasia sedutora de que nós amamos mais e melhor é importante para que a gente possa se desobrigar de um trabalho cansativo, não remunerado e extremamente penoso. A Beauvoir que diz, é um trabalho que é ingrato, porque é um trabalho que você faz para ser desfeito no momento seguinte, é um trabalho que não te remunera, é um trabalho que ninguém reconhece. Não é? A pessoa chega, a casa está um brinco, limpa, perfumada, as roupas passadas no guarda-roupa. O almoço feito, ela não pensa que levou horas de zelo, de dedicação para que aquilo tudo aconteça. É como se fosse mágico. A roupa aparece lavada e passada no guarda-roupa. Né? É um trabalho invisível. Então, redistribuir esse trabalho é fundamental para a nossa emancipação. Fundamental. Né? E também a gente precisa estar muito vigilante, né, para reagir à culpabilização da mulher pelo exercício da sua autonomia. Né? Uma mulher que tem ambição profissional, que tem uma carreira de prestígio, uma protagonista, obviamente que essa mulher não vai conseguir desempenhar as tarefas tradicionais de maternidade que nossa cultura espera. Em vez de a gente pensar, cadê o pai desse menino? A gente pensa, nossa, que mãe ruim, está trabalhando em vez de estar cuidando do filho. Ninguém pergunta, cadê o pai? Não é? A mãe trabalhando lá, tal, conquistando seu sucesso profissional, mas esse menino está abandonado, não tem mãe, e o pai, cadê o pai? Não é? Vocês não pensam nisso, não?
tempo inteiro, cadê o pai? Ninguém pergunta pelo pai na escola, né? Ai, porque mãezinha, o fulaninho não mandou a tarefa de casa. Pô, ligue para o pai dele. Reclame com o pai dele, né? Porque, gente, é uma sobrecarga de atenção, de cuidar, de trabalho, né? E não precisa ser. Né? Você vai no grupo da escola, é só mãe. Meu sonho era ser um pai. Chegar só no dia da festa do Dia dos Pais e me emocionar e bater a foto. Nossa, eu sou um ótimo pai. Um pai muito presente. Eu vim bater a foto com meu filho na festa do Dia dos Pais. Né? Gente, vocês desculpem eu gracejar com isso, os colegas homens, é porque realmente é muito absurdo. Né? Tudo isso para concluir que essa organização do mundo ela é fundamentalmente violenta, porque é muito opressiva, né? Porque está o tempo inteiro nos sufocando, dificultando o nosso desenvolvimento. Né? E aí, gente, isso aqui é uma conversa com os colegas. Né? Uma parte do trabalho de transformação passa pela autocrítica dos nossos parceiros. Né? Porque é igual a história do racismo. Todo mundo conhece alguém racista, mas ninguém é racista. É a mesma coisa com o machismo. Ninguém é machista. E só porque eu brinquei dizendo que eu queria enforcar a ministra, eu não sou machista. Eu tenho mãe, tenho um esposo, tenho filhas. Né? Então, assim, o machismo, ele por ser estrutural, extremamente banalizado, muitas vezes invisível, corriqueiro, é na piadinha sem graça que você faz quando você vai cumprimentar uma colega de trabalho, é a forma como você se dirige a ela, o tom que você utiliza para se dirigir a ela. Então, machistas, todos são, porque é uma questão estrutural, porque nós somos educados para isso. O nosso trabalho de desconstrução, ele é um trabalho que perpassa todos nós, homens e mulheres, individual e coletivamente. Eu até trouxe aqui para vocês a notícia da semana, né, que o senador foi repreendido pelo presidente do Senado e disse não se arrepender por fala sobre enforcar a ministra Marina da Silva. Né? Outra coisa importante de ser mencionada é que a desigualdade ela não acomete as pessoas da mesma forma. Existem várias redes de desigualdade muito complexas e que precisam ser analisadas na sua complexidade. Os marcadores de diferença social são múltiplos. O gênero é apenas um deles. A raça, a classe social, o grau de instrução, a religião, tudo isso importa. Existem pessoas que são muito mais vulneráveis do que outras. Eu posso ter duas mulheres e elas não estarem na mesma posição de vulnerabilidade. Certo? E isso é algo que a gente precisa ter atenção. A relação de desigualdade que há entre mulheres negras e mulheres brancas não é equivalente. Embora a mulher branca também esteja sujeita à violência, ela está num grau um pouco mais vantajoso do que o das mulheres negras. As mulheres negras são aquelas que são o ápice da vulnerabilidade. São elas que morrem mais, são elas que são mais pobres, são elas que mais fazem um trabalho não remunerado. Então, eu não posso também pensar em políticas de equidade de gênero que não sejam interseccionadas com a questão racial. É impossível. É impossível. Tá? Isso é importante de a gente mencionar. Né? Aqui eu já mencionei um pouco para vocês sobre a questão das revoluções do século XVIII, né, a Revolução Francesa como marca importante. E aqui uma lista de conquistas na luta contra o machismo estrutural, conquistas muito importantes e que a gente precisa lutar permanentemente para não perdê-las. Né? O direito ao voto e à participação política, né? O direito de acesso à educação formal e ao ensino superior. Né? Muito recentemente, gente, coisa de um século, é muito pouco tempo. Até um século, as mulheres não podiam cursar direito, não podiam cursar medicina, não podiam cursar engenharia. Imagine uma mulher engenheira. Né? O risco social que é uma mulher engenheira, já pensou se o prédio cai? Né? Uma mulher juíza, nunca que uma mulher vai poder ser juíza, não consegue mandar, não consegue ordenar, não consegue comandar, não consegue ser firme. Então,
o acesso às universidades foi muito importante para a nossa emancipação, muito, porque nos deu o acesso ao trabalho remunerado e à independência financeira, fundamentalmente, né? Proteção do trabalho, a liberdade e autonomia reprodutiva, como isso é importante? A gente decidir se quer ter filhos, quando quer ter filhos e quantos filhos nós queremos ter. Porque num mundo que coloca as mulheres na tarefa de cuidar, se elas tiverem muitos e muitos e muitos filhos, elas não vão poder fazer outra coisa a não ser cuidar desses filhos. Então, eu posso dizer, não vou ter filho agora, eu vou estudar primeiro, eu vou me formar, vou estar mais estabelecida, então não quero ter filho de jeito nenhum. Isso é uma grande liberdade, poder decidir se você quer ou não se engajar nas tarefas de maternidade, em que medida, em que momento. Né? É também, permanentemente, um objeto de disputa política. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito, um dos primeiros projetos de lei que foram apresentados foi um projeto de lei proibindo qualquer tipo de utilização de método anticoncepcional por mulheres. Claro que era uma coisa absurda, que nunca seria aprovada, mas foi proposta. O fato de ser proposta diz muito. Houve um deputado que propôs que as mulheres não poderiam mais usar métodos contraceptivos. Que grave é isso? Que controle é esse sobre o meu útero? Sobre a minha vida, em última análise? Né? Há uma série de ações afirmativas de inclusão, as cotas são muito importantes, políticas de inclusão em espaços, por exemplo, como os tribunais, como os postos do Poder Executivo, a criminalização da violência doméstica, não é? Além da transformação e, sim, construção do olhar sobre as tarefas de cuidado. Aqui apenas algumas das conquistas que nós já tivemos nesse nosso enfrentamento ao machismo estrutural. Né? Então, para encaminhar para o final, porque eu quero muito ouvir a Ana e ouvir vocês, a minha fala de encerramento é essa fala de convite a vocês todos a ler mais sobre isso, a se tornarem pessoas mais vigilantes a essas microviolências e mais intolerantes à violência também, a exercerem a solidariedade com suas colegas que são vítimas de violência, porque duas juntas são mais fortes do que uma só. Né? Então, a criação de espaços de fortalecimento de comunidades de mulheres, isso é muito importante para que a gente tenha sucesso. Porque uma coisa é eu enfrentar uma estrutura sozinha, outra coisa é eu ter comigo um coletivo de mulheres que estão ali na linha de frente me dando suporte. Então, a solidariedade ela é muito importante. Né? A gente fala de sororidade. Né? É muito importante para o fortalecimento da luta contra o machismo. Né? E aqui uma última imagem para deixar essa última palavra de otimismo, né? Que é as lutas antidiscriminação, elas são lutas intergeracionais. Né? Eu estou aqui trabalhando para que a minha filha, que tem 11 anos, tenha uma vida adulta um pouco menos hostil. Então, eu estou aqui porque mulheres, lá no século XVIII, no século XIX, lutaram para que eu pudesse entrar na universidade. Nós temos hoje uma base legal e normativa muito transformada, porque nós tivemos lá na Constituinte o lobby do batom, como ficou conhecida, a bancada das deputadas, das mulheres, que aguerridamente, mesmo com suas diferenças políticas e de classe e de raça, atuaram de forma muito organizada para colocar na Constituição uma série de dispositivos que nos beneficiam. Então, o nosso trabalho é um trabalho que é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, intergeracional, e que exige de nós a fé na possibilidade de um futuro melhor. Né? Sem fé, ninguém faz revolução. O revolucionário precisa de fé. Por isso que a gente, às vezes, precisa se cuidar, ter os nossos momentos de pausa, de festa, ouvir o coral, ter alegria, ter prazer. Tudo isso faz parte da luta também, porque a gente não consegue lutar se a gente estiver muito cansado e muito triste. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa fala, que ela tenha sido esclarecedora sobre o machismo estrutural,
e que ela possa inspirar aqui na secretaria mudanças institucionais, quem sabe a construção de uma política de formação de lideranças femininas, quem sabe a construção de protocolos de combate a assédio, né? São sonhos possíveis que merecem ser pautados por vocês aqui na instituição de que vocês fazem parte. Muito obrigada.